Hoje nós vamos falar sobre o pacto antinupcial, quais são os tipos de pactos antinupciais e como eles podem ajudar o casal a resolver conflitos que porventura existam no futuro. Olá pessoal, eu sou o Dr. Luciano Masson e hoje nós vamos passar diversas informações jurídicas sobre os chamados pactos antinupciais. Os pactos antinupciais são documentos que são feitos pelas partes que pretendem se casar antes de se casarem. E neste pacto, neste regramento que é criado entre eles, fica expressamente definido qual será o regime de bens que o casal pretende adotar, bem como dentro deste pacto antinupcial podem constar diversas outras cláusulas que reflitam no casamento que vai existir entre as partes. Os pactos antinupciais estão tão avançados que neles podem conter multas em caso de traição, prévia indenização. Os pactos antinupciais atualmente podem prever até como vai se dar o casamento em si entre as partes. Se um vai ter que abandonar a carreira em detrimento do outro e se caso essa parte que abandonar a carreira vier a se separar no futuro, se ela terá que ter algum tipo de indenização por ter abandonado a carreira em função deste casamento. Importante dizer que, se nós estivéssemos falando de pactos antinupciais americanos, sempre, obrigatoriamente, precisaríamos de advogado para ser feito. No Brasil, os pactos antinupciais podem ser feitos diretamente dentro de cartório de notas. Todavia, é bastante interessante que antes que esse contrato seja feito, antes que esse pacto antinupcial seja feito, que as partes contraentes, ou seja, os dois que vão se casar, homem, mulher, 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 não importa, que as partes contraentes que vão se casar consultem previamente um advogado para que ele possa minutar, para que ele possa dissertar sobre o pacto antinupcial, para que ele possa passar as diversas possibilidades que o pacto antinupcial prevê e permite às partes contraentes. Existem alguns mitos que eu preciso passar para vocês. É muito comum as pessoas falarem assim: somente os ricos fazem pacto antinupcial. Isto não é verdade e, inclusive, existem estatísticas comprovadas de que as pessoas mais jovens têm cada vez mais, antes de se casarem, pensado sobre isso, refletido sobre esse assunto e feito sim os pactos antinupciais. É interessante dizer também que alguns cuidados devem ser considerados. O primeiro cuidado: nunca deve ser feito um pacto antinupcial quando a pessoa está extremamente apaixonada pelo outro, porque ela, estando extremamente apaixonada, acaba cedendo em tudo. E posteriormente, quando essa paixonite acaba, ela começa a perceber que aquele pacto antinupcial não foi nem um pouco favorável a ela. Outro cuidado muito relevante é que os idosos têm que pensar, refletir muito sobre a feitura de pacto antinupcial, pois eles, pela idade, também tendem a aceitar muitas coisas que não aceitariam em situação diversa. Basicamente, quando você está fazendo um acordo, um pacto antinupcial, as partes precisam, antes de fazê-lo, discutir a seguinte questão: bom, hoje nós estamos apaixonados, nos amamos e vamos nos casar. Mas e amanhã? Se isso não der certo e tivermos que fazer o nosso divórcio, como vai ser definido o nosso divórcio? Eu sei que não é uma discussão agradável para quem está pensando em se casar, mas a minha experiência mostra que é muito melhor ter essa conversa amarga no começo do que deixar o problema acontecer no futuro, o que fica muito mais pesado entre as partes e muito mais difícil de ser resolvido. O pacto nupcial é bastante interessante porque ele permite que o casal defina o seu futuro e não fique preso somente às regras que o Estado impõe para a continuidade do seu relacionamento ou desfazimento desse relacionamento. Você pode gerir muito bem a sua vida interna, a sua vida de casal,
Mas se você não fizer nada disso antes de se casar com o pacto antinupcial, você vai se sujeitar ao regramento padrão da lei caso este casamento acabe, caso este casamento não dê certo. Bom, pessoal, se estão gostando dos vídeos, não se esqueça, se inscreva em nossos canais do YouTube, Luciano Masson Advogado e BMV Advogados. Nestes canais do YouTube, todas as semanas, falaremos informações e dicas relevantes sobre o mundo jurídico para todos, para profissionais e para o cidadão leigo, para aquele que não tem tanto conhecimento sobre as leis, mas que deseja aprender e não ser ludibriado de forma nenhuma. Um outro mito que existe e que deve ser debelado é a ideia de que o pacto antinupcial prioriza a mulher, dá um empoderamento à mulher. Isto não é verdadeiro. Se ele for feito de forma adequada, ele vai priorizar ambas as partes e não vai deixar ninguém daqueles que fizeram o pacto totalmente prejudicados. Ele vai dialogar entre as partes e vai fazer a divisão mais equânime possível daquela situação de vida que eles possuíam. Para vocês terem uma ideia, todo um pacto antinupcial pode ser feito inclusive de maneira digital, não precisando sequer ir até o cartório. O custo de um pacto antinupcial é extremamente baixo, sobretudo se considerarmos os benefícios que ele traz para as partes contraentes. Além disso, mesmo tendo aumentado o número de pactos antinupciais, é importante dizer que, dentro de um universo de todos os casamentos realizados anualmente no Brasil, somente cerca de 5% dos casamentos fazem o tal pacto antinupcial antes de casados. Para fechar, eu vou colocar algumas outras informações bastante relevantes. No pacto antinupcial, pode até ser incluído o valor de pensão alimentícia inicial, prévio, antecipado, caso o casal venha a se divorciar. Nós já tivemos casos aqui em que o pacto antinupcial analisa e já define previamente, inclusive, a guarda de animais domésticos, animais de estimação. Ah, Luciano, então a gente pode fazer isso com nossos filhos também? Calma lá. Para crianças menores de idade, não pode ser inserido cláusula em pacto antinupcial. Isso é extremamente relevante de ser dito, porque o Estado prioriza aquela criança e não permite que previamente as partes saiam colocando em pacto antinupcial situações que vão gerar efeitos benéficos ou deletérios às crianças, aos filhos do casal ou até filhos havidos fora do casamento. Pessoal, essas foram as informações de hoje sobre pacto antinupcial. Em nosso canal temos diversos outros vídeos que falam sobre casamento, abandono de lar e diversos outros assuntos relacionados e não relacionados ao direito de família. Um grande abraço a todos, boa semana, tchau, tchau!